Fala pessoal, estamos de volta com mais um react aqui no canal e desta vez vamos com o react aqui do Copa Além da Copa, falando como o Real Madrid se tornou o maior clube do mundo. Real Madrid que já há décadas e décadas aí vem com equipes históricas, com grandes títulos, maior campeão da Liga dos Campeões, maior clube do mundo mesmo, como o próprio título fala. Então vamos ver aí o porquê, algumas razões aí que foram levantadas. Não vou dar spoilers aqui, eu vi na capa ali uns comentários que ele colocou, mas vamos ver aqui tudo no vídeo. Então, sem mais delongas, vou dar aqui o play pra gente acompanhar por que o Real Madrid, esse time tão gigante que segue tão influente década após década, O Real Madrid é, pela maior parte dos critérios possíveis, o maior clube do planeta. Nos títulos, são 15 Ligas dos Campeões e 9 Mundiais de Clubes, recordes absolutos. E também 71 taças na Espanha entre campeonatos e copas. Tem uma imensa torcida que se espalha por todo o globo e é também uma marca que é reconhecida em praticamente qualquer canto desse planeta. Tem uma obsessão em vencer que vem desde os tempos de seu lendário presidente Santiago Bernabéu. É claro que essa é uma história de glória e de sucesso. Fundado em 1902, o Real não nasceu sendo todo esse gigante. E essa trajetória foi construída em vários capítulos. E é pensando nisso que a gente traz a nossa pergunta de hoje aqui no Copa Além da Copa. Como é que um clube conseguiu alcançar tanta glória e tanto sucesso? Muita gente acusa o Real Madrid de ter tido ajuda primeiro da coroa espanhola, depois de Francisco Franco, o ditador que comandou a Espanha durante boa parte do século XX. Muitos apontam o dedo para falcatruas em diferentes partes da trajetória da equipe madrilenha. E claro, os torcedores do Real talvez te digam que tudo foi competência, um enorme case de boa gerência, de aproveitamento de oportunidades. Talvez até do que está na moda se chamar de aura. Afinal, o que fez do Real Madrid tão grande? Franco realmente tem um dedo nessa história? Eu sou Carlos Massari e aqui no Copa Além da Copa a gente te prova que futebol não só se mistura com política. Ele não existe sem ela. Para começo de conversa, a gente precisa falar um pouquinho sobre a Espanha. O que a gente conhece hoje como Espanha, pela Idade Média, era um território dividido entre vários reinos católicos e uma larga faixa de ocupação pelos califados muçulmanos sediados no norte da África. O episódio fundamental dessa história é o chamado Casamento dos Reis Católicos, em 1479, que une os importantes reinos de Castilha com a rainha Isabela e Aragão com o rei Fernando, impulsionando a expulsão dos muçulmanos dos lugares onde eles ainda dominavam e a formação de um país chamado Espanha. E o que a gente aprende com isso? Que a Espanha não era e não é algo perfeitamente unitário. Essa divisão em diferentes reinos e influências significa que existem diferentes culturas, idiomas e tradições, e que as regiões espanholas nem sempre estariam em sintonia. Bom, vocês devem saber que acontecem as grandes navegações, a conquista das Américas e que o Império Espanhol se torna um dos maiores do mundo e tudo mais. Mas o que interessa pra gente aqui é o seguinte: dá uma olhada na posição de Madrid no mapa da Espanha. Olha o quanto ela é centralizada. Pois bem, Madrid surgiu no século IX a partir de uma fortaleza criada pelo emir Mohammed I do Califado Omíada. Foi conquistada pelos católicos em 1085 e aos poucos se desenvolveu como cidade. Em 1561, o rei Filipe II transferiu a corte espanhola para lá, tornando a cidade a capital da Espanha, posto que antes pertencia a Toledo. Madrid era a sede da corte, mas não era nem a maior e nem a mais importante cidade da Espanha. Havia Cádiz, a porta para a América. Sevilha, a cidade portuária que recebia as riquezas das Américas. Toledo, Burgos e Saragoça, as antigas capitais. Granada, um enorme centro cultural.
É só no século XVIII que Madrid se torna a cidade mais populosa da Talvez, bom, ele deve talvez vá falar agora, né? Eu fico interrompendo as pessoas quando eles vão falar as coisas que eu penso em falar, né? É, mas é também muito da, igual ele falou, né? As cidades portuárias, litorâneas ali que recebiam as coisas das grandes navegações. Na Itália, né, tinha lá Veneza, as outras cidades também portuárias que cresceram muito por causa disso, né? Portugal também. Então, é só depois, eu acho, dessa queda, digamos assim, né? Desse começo do fim ali das navegações, né? Que talvez até antes, né? Mas enfim, mas que foi mudando ali a realidade, já a Revolução Industrial e tudo mais, então foi caindo isso e né, aí as cidades começaram, né, a geografia, né, mas eu não sei a palavra agora, assim, né, foi mudando ali a demografia, né, dos países, saindo talvez um pouco, né, dessas faixas litorâneas para o meio do país e tal, né, e ainda mais né, com Madrid sendo a capital, foi atraindo provavelmente por causa disso, né? Espanha. Isso é impulsionado por uma população muito empobrecida que vai viver no entorno da corte. Madrid, uma cidade centralizada e de desenvolvimento bem mais tardio que outras, tem um claro papel: ser um símbolo de hispanicidade. O lugar que representa a Espanha unida, formada como um único país. Com toda essa explicação, a gente pode chegar no futebol. Mas antes, eu queria te lembrar que o Copa Além da Copa é um projeto que está há muitos anos em todas as redes sociais. Estamos no X, o antigo Twitter, no Instagram, no Blue Sky, no Threads, no TikTok e muito mais. E agora estamos também aqui no YouTube. Então, por favor, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, assim você não perde nada que a gente lança por aqui e pode prestigiar o nosso trabalho. Bem, o futebol chegou na Espanha através das cidades portuárias trazido por marinheiros ingleses, ou seja, a história de sempre. O clube mais antigo do país ainda em atividade é o Recreativo de Huelva, fundado em 1889, seguido pelo Sevilha. Barcelona, no final do século XIX, era uma cidade portuária e de franco crescimento. E também é uma cidade costeira, ou seja, recebeu o futebol antes. Em Madrid, o primeiro clube oficial surgiu em 1897, e foi em 1902 que foi criado o Madrid FC. Sim, Madrid FC. Ainda não era real. O costume de acrescentar esse prefixo antes dos nomes dos clubes na Espanha surgiu depois e longe da capital. No ato de fundação do Deportivo La Coruña, da Galícia, os dirigentes tiveram a ideia de convidar o rei Afonso XIII para ser uma espécie de padrinho da equipe. Em 1907, veio um pedido de permissão para o uso do prefixo real, o que foi autorizado. Surgia o Real Clube Deportivo La Coruña. Esse pedido de permissão logo se espalhou pela Espanha, e vários outros times também conquistaram o direito de usar o título real, e junto com ele uma coroa no escudo. No caso do Madrid FC, isso só aconteceria em 1920. Foram quase 2 décadas antes da equipe ter o nome que viraria a marca global. Nos seus primeiros anos, o Madrid já era um clube vencedor. Era, porém, a terceira força da Espanha. O Barcelona e o Athletic Bilbao dominavam a Copa del Rei, principal competição nacional. Um campeonato espanhol só surgiria na década de 1930. E antes da gente entrar no momento de virada do Real Madrid, vale a gente dizer que ele chegou a perder esse título. A Espanha já tinha sido uma república por um curto período de tempo no século XIX, e já era uma monarquia constitucional no século XX. Era um período de muita tensão interna, com luta de classes, e um país muito empobrecido, longe das glórias passadas. Tinha há pouco tempo perdido as suas últimas posses coloniais, um duro golpe no orgulho espanhol. O prestígio da monarquia era cada vez menor, e piorou durante a ditadura de Primo de Rivera, primeiro-ministro entre 1923 e 1930.
Ao fim da ditadura, Afonso XIII tentou assumir uma postura mais democrática e convocou eleições. O tiro saiu pela culatra. Republicanos e socialistas tiveram uma ampla vitória. Assim foi proclamada a Segunda República Espanhola, o rei perdeu seu título e foi forçado a deixar o país. Com ele, o Real Madrid também deixou de ser real. Era um país extremamente dividido. Feião, hein? A direita venceu as eleições em 1933. A esquerda voltou a vencer em 1936. Os relatos eram de que a violência política era comum nas ruas e uma guerra civil parecia inevitável. Uma tentativa fracassada de golpe de Estado contra a democraticamente eleita Frente Popular em 1936 deu início então à Guerra Civil Espanhola. Republicanos contra nacionalistas. Considerada a antessala da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Espanhola foi vencida pelos nacionalistas, oficialmente terminada em 1939, com o apoio de Benito Mussolini e Adolf Hitler. Francisco Franco, o líder dos nacionalistas, instaurou então uma ditadura que duraria décadas. É importante a gente entender que o franquismo tinha como ideia central uma Espanha homogênea, única, sem pluralismos ou dissidências. Assim, símbolos regionais como bandeiras ou idiomas foram proibidos. Isso afetou principalmente a Catalunha, terra do Barcelona, e o País Basco, terra do Athletic Bilbao, que aliás eram dois dos grandes centros de resistência dos republicanos. Então, E ele falou ali antes que eram os dois times que mais se destacavam, né? O Atlético e o Barcelona. Então, né, não, né, vamos ver se ele vai falar isso, se afetou também. E, né, o franquismo, se o franquismo, né, indiretamente também beneficiou o Real Madrid, e acho que todas essas ditaduras buscam essa unidade, entre aspas, para controlar mais, né, o país, né, para que não haja divergências, que eles não concordem, para que eles consigam sempre manter esse controle sobre a população, para que fique mais fácil para eles, porque se tem pluralidade eles não querem. Então é meio por aí o caminho. republicanos. Então, Madrid, o centro, deveria simbolizar a hispanicidade. Era natural que o seu principal time, o Real Madrid, que voltou a ter esse nome quando Franco restabeleceu a monarquia, ainda que com papel quase que decorativo em 1947, ganhasse destaque internacional como símbolo da Nova Espanha. Mas a gente precisa tratar esse assunto com muito cuidado. Não é como se o Real Madrid fosse um clube puramente franquista. Já era um clube de massa, com representação em todos os setores da sociedade. E até teve um presidente, Antônio Ortega Gutiérrez, assassinado pelo franquismo em 1939. Madrid também era um centro de resistência republicana. E o clube chegou a doar fundos para o lado republicano da guerra. O estádio Chamartín, predecessor do Santiago Bernabéu, serviu até como campo de treinamento para os republicanos. Aliás, o Real Madrid mantém ainda hoje o roxo como uma de suas cores, e eventualmente usa camisas roxas. Bem, o roxo era a cor dos republicanos na Guerra Civil. A questão é que o franquismo, como a ditadura que era, tomou conta do futebol espanhol e se infiltrou em todos os clubes. Você já deve ter ouvido falar, inclusive, no Barcelona sendo usado como instrumento do franquismo. Isso acontece porque, durante o regime, ele era um clube sob intervenção. Franco escolhia os presidentes. Mas isso é uma história para outro episódio que um dia a gente promete fazer. Real Madrid, símbolo da Espanha. Franco obviamente sabia se aproveitar dessa situação. Todo ditador inteligente se aproxima do esporte em algum momento. Talvez isso fosse suficiente para tornar o clube o mais poderoso do país, mas não para fazê-lo o maior do mundo. E aí entra a figura de um tal Santiago Bernabéu. Mas antes da gente falar de... Olha, Santiago Bernabéu está... Cadê aqui? Se eu consigo achar aqui, ó. Eu não vou conseguir voltar aqui certinho, vamos ver se... Aí, aqui. Santiago Bernabéu, que simplesmente foi o cara que contratou o Evaristo de Macedo para jogar no Real Madrid, né? Pra você ver que
que o Evaristo jogou faz um tempinho lá, né? Que o Santiago Bernabéu, que dá o nome ao estádio do Real, né? Foi o cara que contratou Evaristo de Macedo para jogar lá. Santiago Bernabéu. Mas antes da gente falar de Bernabéu, eu queria te convidar a se tornar um membro do canal do Copa Além da Copa. Assim, você nos ajuda a continuar produzindo. É possível se tornar membro com R$ 7,99 por mês, o que te dá direito a usar figurinhas exclusivas aqui nos comentários e também prioridade de resposta. Ou então com R$ 15,99 por mês, você tem acesso antecipado aos vídeos, tem seu nome citado aqui em cada episódio e também recebe o texto mensal para assinantes que enviamos para quem ajuda a gente lá no Apoia-se. Ah, e se você prefere ajudar a gente apoiando a nossa campanha no Apoia-se, é só acessar apoia.se/Copa Além da Copa. Santiago Bernabéu, torcedor do Madrid FC, jogador do clube entre 1911 e 1920, técnico entre 1926 e 1927. Bernabéu lutou na Guerra Civil ao lado dos nacionalistas e era grande admirador de Francisco Franco. Em 1943, ele foi eleito presidente do Real Madrid. A gente disse que só ser o símbolo dessa Espanha centralizada não seria suficiente para que o Real Madrid fosse o que ele é. A outra parte da história é que Bernabéu era um grande visionário que mudou muita coisa no futebol. Reestruturou o clube. Criou departamentos técnicos com profissionais qualificados em todas as áreas. Construiu um grande centro de treinamento, a Ciudad Deportiva, e teve a grande ideia de que para fazer de um clube uma marca global, era necessário trazer grandes estrelas do futebol mundial para jogar lá. Você viu ali que, né, mostrou de outras modalidades, o Real Madrid é um time poliesportivo, né? Um clube poliesportivo, não é só o futebol, né? No basquete, principalmente, é muito forte, né? Tem vários títulos europeus, vários jogadores importantes que depois foram para NBA jogar, ou vice-versa, né? Foram da NBA para jogar depois no Real. Então, né, não é só nessa influência do futebol, é no esporte no geral, né? Que o Real Madrid investiu, né, para se tornar aí uma marca maior ainda. Lógico que o futebol é o mais visto, né, o mais que mais tem audiência, mais chama atenção, então vai ser o que a gente vai lembrar primeiro, mas tem esse investimento nas outras modalidades para ser essa coisa, né, espalhada, né, que não pegue só um público, né, pegue todos que eles forem conseguindo, né. Então é por aí. Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás, Raymond Kopa, Günter Netzer e tantos outros chegaram durante a presidência de Bernabéu. É claro que existem grandes polêmicas nesse período, como a disputa com o Barcelona por Alfredo Di Stefano. Mas o fato é que a transformação do Real Madrid em maior clube do planeta foi a transformação entre o projeto político de um país e a extrema competência e vontade de vencer de quem o comandava. Repare como, depois de um equilíbrio inicial, o Real Madrid abre grande vantagem como maior campeão nacional entre as décadas de 1950 e 1960, justamente o período mais estável da ditadura franquista, mas também depois de toda a reestruturação e de todo o trabalho feito por Santiago Bernabéu. Franco, claro, se aproximou do clube. Era visto em jogos e em comemorações de títulos. Como já dissemos, ele e Bernabéu eram próximos. E foi Santiago Bernabéu, baseado em uma ideia do jornalista francês Gabriel Hanot, um dos criadores da Copa Europeia, a atual Liga dos Campeões da Europa. Bernabéu queria que o Real Madrid fosse não só o melhor clube da Espanha, mas sim de toda a Europa. Para ele, o Real Madrid precisava estar sempre no topo. A obsessão de ser o clube número 1 da Europa e do mundo fez com que o Real Madrid ganhasse simplesmente as 5 primeiras edições da Copa da Europa e 6 das primeiras 11. Era um domínio assustador dentro do futebol europeu. Existiram alguns benefícios, como arbitragens polêmicas e jogos de desempate acontecendo sempre em Madrid. Mas ainda hoje no futebol, a gente nota como a força política de determinados clubes faz com que eles tenham consideráveis benefícios nos bastidores.
O Real Madrid usufruiu sim de alguns benefícios durante a ditadura franquista, mas ele era mais uma peça de um sistema político do que o real motivo do benefício. Ele projetava ao mundo a imagem de uma Espanha de enorme sucesso, o que estava muito longe de ser realidade. Com o fim da ditadura franquista na década de 1970, o Real Madrid continuou enorme e seguiu vencendo muitos títulos. Mas a Espanha mudou consideravelmente. As identidades regionais voltaram a florescer, sobretudo na Catalunha, terra do arquirrival Barcelona, e no País Basco. Em Barcelona, exibir o orgulho catalão, proibido e reprimido por tanto tempo, se tornou norma. O clube que, mesmo quando marionete de Franco nunca deixou de ser para os catalães um símbolo de resistência, assumiu de vez esse papel. E daí as narrativas, que eram no fundo um pouco verdadeiras, foram aumentadas pela rivalidade. O Real Madrid seria o centro do poder, a Espanha unida e homogênea, a cultura espanhola tradicional. O Barcelona seria a resistência, a luta pelo orgulho catalão, o time que vence apesar da opressão. Mas na história e no futebol, nada é assim tão preto no branco. Aqui no Copa Além da Copa, a gente sempre diz que não existe clube de direita ou de esquerda, ainda mais quando se trata de gigantes com bases de torcedores enormes. O Real Madrid é tão grande, com uma marca global tão forte, que a gente tem sim que analisar como ele chegou até o topo. Mas resumi-lo à ajuda de Franco ou ao time do ditador é algo simplesmente bobo. O clube, aliás, segue vencendo e vencendo, sendo disparado o maior campeão da Liga dos Campeões até hoje. Inclusive, o time que mais levantou taças continentais nos últimos 10 anos. Isso em um momento que o futebol foi tomado pelo dinheiro infinito de estados árabes, de bilionários. O novo lendário presidente, Florentino Pérez, que comanda o clube desde 2009, também já chegou sendo um magnata da construção civil. Mas no caso de Silvio Berlusconi e do Milan, por exemplo, ser um magnata europeu riquíssimo não foi suficiente para manter o clube no topo. Aliás, a gente recomenda que você também assista a esse episódio. De acordo com um estudo da Universidade de Harvard de 2012, o Real Madrid é uma das 20 marcas mais conhecidas do planeta. É o único time de futebol na lista. Se ele chegou lá de maneira limpa e merecida, bem, a gente deixa para você analisar depois de tudo o que a gente trouxe nesse vídeo. E assim chegamos ao final de mais um episódio de Copa Além da Copa. Se você gostou do que viu, por favor, siga a gente em todas as nossas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, ative as notificações e considere tornar-se membro aqui ou assinar a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Muito obrigado e até a próxima! Bom, é isso. Baita vídeo aí. Eu acho que a frase que ele falou ali sobre o clube. Poucos clubes, eu diria, né, que conseguem ser realmente de esquerda ou de direita, né? Acho que a maioria vai conforme o barco anda ali nas situações e tal, em alguns momentos um pouco mais progressistas, momentos mais conservadores e tal, né? Como tem uma massa, então fica mais difícil também isso, igual ele falou. Mas, né, que o Real Madrid teve benefícios, mas a gente viu também que outros clubes também tiveram benefícios, é, foram ajudados porque, né, o ditador, o governo, né, não tá querendo, tá querendo ganhar em cima, tá querendo se beneficiar. Então não é só um time que eles vão querer se beneficiar, vão querer se beneficiar demais. Quanto mais gente possível eles poderem se beneficiar, melhor, né? Então, eu acho que o vídeo é esclarecedor nesse ponto, né? De que teve coisas, mas também não dá para você falar, ah, não, o time fez sucesso por causa disso, né? Porque o franquismo se apoiou e deu todos os benefícios favoráveis ao Real Madrid, né? Não dá para falar que é assim. Mas, enfim, eu acho que é interessante. Eu queria pedir para vocês comentarem, né, o que vocês acharam aí, o que vocês pensam sobre o Real Madrid, sobre essa hegemonia tão grande, né, que desde o começo da Champions lá, né, em
nos anos 50 até hoje. O Real Madrid segue hegemônico, né? Não decaiu como outros rivais na Europa, né? Ele falou até do próprio Milan, que vive uma fase bem mais ou menos, né? Às vezes chega ali na Champions e tal. A própria Inter de Milão chegou recentemente e tal, mas não, as diferenças de valores ainda são grandes, né? Entre essas equipes, o Real Madrid fica distante e também, né, nessa nova era de donos de times, o Real Madrid ainda segue inteiro, né? Isso é louco também, é outro ponto que ele levantou. Mas é isso, né? Queria agradecer aí você que assistiu aqui até o final, pedir para você se inscrever no canal e também compartilhar o vídeo aí se você gostou, beleza, pessoal? É isso aí, um forte abraço e até a próxima.